Oi, gente! Começando mais um episódio do Ô Mãe Podcast e hoje eu quero saber o seguinte: você ronca? Seu marido ronca? Ele é um problema na sua vida, o tal do ronco? E você, Bel, conta pra mim. Você ronca ou Vinícius? Eu não contar, porque vai ter separação. Olha só. Mas espera um pouquinho. Antes eu também quero dar um bom dia pra vocês, meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que vocês estejam assistindo a gente. O importante é que vocês assistam, porque a gente tá sempre levando informação responsável. E assim, não se esqueçam de curtirem, compartilharem e se inscreverem no nosso canal, né? É isso aí, é muito importante que você participe, porque é o que faz nossa informação chegar muito mais longe. E também, se você quer ser o nosso parceiro aqui do Ô Mãe Podcast, a gente também tem um espaço para os nossos parceiros. Deixe sua mensagem aqui e a gente vai entrar em contato com você. Mas agora, vamos apresentar o nosso convidado? Vamos, tem muito gente, assunto hoje. Vamos. Ele chegou aqui já causando, né? É. Causando, não foi? Olha só, ele é cirurgião bucomaxilar, referência em tratamento de doenças ósseas, musculares e articulares da face, especialista em diagnóstico e tratamento de distúrbios como ronco, apneia do sono, dores de cabeça, disfunções de ATM. Olha isso! Bem-vindo, Dr. Magno Liberato. Eu mesmo. Nath, Bel, muito obrigado pelo convite e que honra estar aqui falando com vocês nesse podcast tão temático. Eu achei fantástico isso aqui, tudo de coração. Eu gostei tudo, eu quero tudo de coração já aqui, até o porta-copo. Tudo fofo, tudo de coração, tudo para trazer muito amor para vocês. E olha, ele tava contando aqui nos bastidores, gente, que ele foi muito bem criado pela mãe e pela avó dele, então ele é todo cheio de fazer surpresas pra namorada. Que coisa linda. Até deixa um beijo pra sua namorada aqui. Amor, um beijo pra você, maravilhosa, linda. E também pra minha mãe, minha avó também. Ai, que linda. Um beijo pra vocês também. Amo vocês, amo todo mundo. Minha família é maravilhosa, meu namorado é maravilhoso, minha vida é maravilhosa, tudo é maravilhoso. Que delícia. Você tá sabendo o lugar certo. Muito amor. Muito amor. Mas olha, a gente sempre fala, quem é você como pessoa define quem é você profissional. Então eu acho que se você hoje é um grande profissional é por toda essa referência que você teve de vida, né? Ah, com certeza. Eu sou extremamente apaixonado pelo que eu faço. Eu achei no trabalho um meio de realmente ser a forma que eu posso levar minha vida para algo melhor, já que a gente ajuda as outras pessoas, né? Sim. E começa então contando um pouquinho da sua história profissional mesmo, como que você chegou nesse caminho, que depois a gente tem muito assunto aqui para conversar. A gente nem sempre segue o roteiro, tá? Tá bom, tudo bem. Resumidamente, eu, na verdade, nunca quis ser dentista, né? Quando eu comecei a faculdade, na verdade, eu não tinha me encontrado. E aí eu demorei 1 ano para poder, lá dentro já da universidade, que eu já estava quase para desistir, até entrar numa sala de aula e ver uma matéria nova que chamava Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. E nesse slide da aula desse professor, tinham 6 fotos de procedimentos distintos que essa especialidade da odontologia fazia. Eu tinha 18 anos de idade. Eu olhei aquilo e falei, é isso que eu quero ser pro resto da minha vida. Eu não entendo como, não sei de onde que veio isso, simplesmente eu olhei e falei assim, não importa o que eu tenho que trilhar, quem eu tenho que conhecer, o quanto eu tenho que estudar, é isso que eu preciso fazer. E desde então construí a minha carreira desde lá do 2º ano da faculdade, mediante a isso. Então eu fiz minha graduação lá em Natal, Rio Grande do Norte, é onde a minha família mora. Terminei lá, vim para São Paulo há 13 anos, fiz residência aqui no Hospital da Cruz Vermelha. Terminei minha residência, fiz fellow em cirurgia de base de crânio, depois fiz pós-graduação em direito médico para poder entender um pouco mais dessa saúde burocrática do paciente. Depois estou agora fazendo pós-graduação em sono e também em dor pelo Einstein. Então sempre foi querendo me melhorar para entregar para o paciente o que ele merece, que é a saúde que realmente ele precisa, né? Sim. Que legal. Então, muita gente, a gente estava até comentando isso, né? As pessoas não associam os distúrbios ligados à estrutura da face, do maxilar, com a saúde, né? Exatamente. A gente teve por várias décadas, né, na medicina pensando que a área responsável pela respiração e pelo sono fosse muito mais da otorrino ou da pneumologia, que são áreas assim incríveis e essenciais para a saúde do sono e da respiração.
Só que começou a ver que precisava de alguns refinamentos. E aí a gente começou da odontologia a perceber que as alterações que a gente tem na nossa cavidade oral e estrutura anatômica, aqui já que é uma coisa só, começou também, se melhorada, a trazer benefício para o paciente. Então as outras especialidades médicas começaram a ver na gente o quanto que a gente podia agregar no tratamento do paciente e a gente foi se unindo. E aí essa união com a medicina e a odontologia voltada para a saúde respiratória e do sono do paciente começou a trazer inúmeros benefícios e cada vez mais rápido para os pacientes. Então foi legal quando a gente começou a mostrar que a gente conhece, que a gente é capacitado, que a gente estudou e na prática a gente tem tido bons resultados, a gente está começando a andar bastante junto agora. Que Legal, bacana. né? E assim, eu já quero começar com uma pergunta que eu vi no seu Instagram, mas que eu não sabia isso. O ronco não é normal? Pois é, gente. Roncar não é normal. Conta pra gente então sobre isso. Vamos começar um pouquinho desde criança. Então você, mamãe, que está tendo a sua criança agora em casa, aquele criancinha bonitinha, dormindo, aí você começa a observar o barulho da respiração dela. Porque se ela faz aquele barulhinho de ronco, baixinho, ai que bonitinho, uma criança roncando, não é normal. Se sua filha ou seu filho dorme de boca aberta, isso recém-nascido, ou os primeiros anos, também não é normal. Por quê? Isso é indício que existe algum tipo de obstrução respiratória no nariz. Nós não sabemos respirar pela boca ao nascermos. Fisiologicamente, ou seja, de forma inerente, nós nascemos para respirar pelo nariz. Respirar pelo nariz é crucial, porque existe toda uma filtragem que é feita do oxigênio que você puxa para dentro, que o ar é umidificado, ele é aquecido, ele é hidratado, ele é limpo para poder passar para o pulmão. Só que acontece, se a criança começa a observar algum tipo de obstrução respiratória, como um adenoide, que são as famosas carnes esponjosas, né? Ela não vai saber relatar para a mãe ou para o pai. Ela automaticamente começa a jogar o ar para a boca. Sim. E é muito danoso para uma criança que está em desenvolvimento facial respirar pela boca. Porque a respiração que ela deixa de passar por essa região não deixa o rosto desenvolver normalmente. Então existem alterações de crescimento facial, então olheira, um rosto mais achatado, criança com falta de projeção de mandíbula, com os dentes desencaixados desde o início lá da vida, porque não respira bem pelo nariz. Nossa, desde pequenininho. Desde pequenininho. Então. Ou seja, o não roncar é normal, aliás, o roncar não é normal desde criança. Então fico alerta para você, mãe, para quando você começar a identificar no seu filho, ele respirando com boca aberta, tendo barulhinho de ronco, provavelmente ele não esteja tendo uma boa passagem do ar pelo nariz. Procure o seu pediatra, procure já um otorrino, para poder começar a tratar esse paciente. E quanto mais cedo tratar, melhor. O nosso espichão de crescimento ósseo facial se dá mais ou menos ali entre os 4 até os 10, 12 anos de idade. Nessa fase é muito importante ter ali um acompanhamento do otorrino para saber se essa obstrução nasal está desimpedida e também de odontopediatras, que são os dentistas especialistas em criança, para saber se está começando a ter algum problema de desenvolvimento dos maxilares. Os ossos faciais de uma criança são muito moldáveis. Qualquer tipo de estímulo contínuo, todo dia, toda hora acontecendo, vai começando a trazer características boas ou ruins. Então é legal a gente deixar esse alerta para as mães e para os pais, porque é uma responsabilidade muito grande sua, no início da vida do seu filho, começar a prestar atenção nisso, na respiração dele e o quanto ele dorme com a boca aberta. E depois, doutor, na vida adulta, dá para corrigir? Dá. Então, o que a gente tem que pensar? Na vida adulta, por que a gente fala que roncar não é normal, tá? O ronco, claro, aquele ronco baixinho, aquele ronco de vez em quando, que não te atrapalha, quando tá cansado demais, tudo bem. Mas a gente fala que o ronco não é normal porque o ronco ele pode esconder algumas doenças graves do sono. A gente tem que entender primeiro o que provoca o ronco, né? De onde que vem um ronco? O ronco acontece geralmente na região lá por detrás dos ossos maxilares, quando o paciente tenta puxar o ar e existe uma vibração dos tecidos lá por detrás da garganta. Então, se a gente tentar na sua casa, tentar reproduzir um ronco, onde é que vibra?
lá na região da garganta, lá atrás. É verdade. Então, se a gente tem algum tipo de barulho do ronco, tem que ser entendido se isso não é tão grande a ponto de o oxigênio que está tentando entrar não está chegando com suficiência para o pulmão. Porque se existe esse ronco, a passagem do ar está comprometida. Sim. E esse comprometimento, dependendo de cada caso, é aí que começa a ser danificado para o paciente. Então, se o ar ele não está entrando com suficiência, o pulmão não está recebendo oxigênio suficiente, então ele começa a trabalhar com mais força. Sim. O coração começa a bater mais forte, porque também não está conseguindo receber tanto oxigênio. A gente começa a deixar de jogar oxigênio para algumas outras partes do corpo, como por exemplo para o cérebro. Então, quando a gente vai começar a associar outros tipos de doenças que as pessoas acham que não tem relação com sono, tem total relação. Pacientes com problemas cardíacos, geralmente o coração está muito sendo forçado porque o paciente não está respirando bem à noite e não respirando bem por causa do ronco. Respiração é muito importante. É importante. Né? Você sabe o que eu estou fazendo? Eu tenho hoje uma amiga que é neurocientista da respiração, a Vivi Fonseca. Ela veio Beijo, aqui. Vivi, Muito ela legal. veio aqui. E a gente tem feito sessões toda semana para eu aprender a respirar. Fantástico. E eu acho isso maravilhoso. Fantástico, E ela fantástico. fala, você não pode respirar pela boca. Ela falou, vocês não sabem respirar direito. E não sabemos mesmo, porque a hora que você realmente faz na sequência, parece que você está cansada de fazer, né? Não está acostumada. Exatamente. E ela explica, né, da questão do oxigênio, do gás carbônico, tudo isso. Como tudo isso é importante e a gente nunca aprendeu. É exatamente Nunca isso. aprendeu, ninguém nunca A falou gente isso não pra dá gente. tanta importância para a respiração. A gente dá importância, às vezes, por se alimentar direito, mas a gente esquece que o oxigênio é um tipo de alimentação para o corpo. Sim, Se a gente pra não se célula, alimenta né? direito de forma de comida, a gente também pode não se alimentar de forma da respiração. Então, quando a gente fala que roncar não é normal, é justamente por ele poder estar escondendo problemas que sejam muito importantes. Então, assim como cardiologia tem sim problemas que são relacionados à respiração, boa parte dos pacientes, olha esse dado, boa parte dos pacientes que tem hoje Alzheimer ou demência, eles têm histórico de apneia do sono, de problemas respiratórios graves de anos atrás. Porque cada dia o oxigênio vai deixando de chegar no cérebro, deixando de nutrir ele. Sim. Nossa, faz Então, totalmente faz todo sentido, né? Dá pra corrigir isso na vida adulta? Dá. Essa acho que é a maior questão, porque assim, você só se dá conta na vida adulta disso. Exatamente, perfeito. E quanto mais você vai envelhecendo, bom, agora que eu vou entregar o meu marido, tá? Parece que o ronco vai ficando pior, gente. Vini, vamos conhecer o doutor. Não, olha isso. Não, isso merece um corte, gente. Eu tinha uma cachorrinha que roncava também. Então era a cachorrinha roncando na cama e meu marido roncando na cama. Como que eu ia dormir? Não dorme. Não dá, né? Que sono é esse? E é exatamente. Por que o sono, por que o ronco ele vai piorando, né? A gente não vai tendo derretimento da nossa pele e das nossas musculaturas conforme vai envelhecendo? A mesma coisa acontece por dentro. Então essa flacidez de tecidos também vai acontecendo lá por dentro da garganta. Então por isso que os pacientes, quando vão ficando mais velhos, vão tendo mais flacidez muscular e isso vai cada vez mais estreitando o espaço do ar, provendo um ronco maior. Gente, olha isso. São muitos detalhes que o ronco pode causar, né? Então, um grande segredo para a gente tratar o ronco é, primeiro, diagnosticar se ele é danoso. Então, existe um exame chamado polissonografia. Polissonografia é um exame que é feito, pode ser feito em casa também, que uma empresa vai instalar alguns aparelhos no seu corpo, ou em um laboratório, que é o mais comum que as pessoas conhecem, que você passa uma noite dormindo com esse material, que ele vai fazer um desenho de como vai ser sua noite de sono. Quantas vezes você acordou, quantas vezes você roncou, quantas vezes você teve um problema de alteração dos batimentos cardíacos. Tudo isso vai ser dado um relatório para a gente saber, olha, é preocupante, você tem uma doença aqui. Ou não, simplesmente é um ronco que só deve estar atrapalhando sua vida amorosa, só, né? Que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Depois disso, entendido que o paciente tem sim um problema relacionado ao ronco e à respiração, a gente pode solicitar um outro exame que é uma tomografia de face. Então essas tomografias que as pessoas fazem comumente, dá para ser feito do rosto todo, porque a gente consegue entender onde que está, do trajeto da respiração, algum tipo de bloqueio do ar. E aí o tratamento vem justamente disso, da gente abrir a passagem do ar. É isso. O tratamento para quem tem um ronco grave e isso ser uma doença se chama garantir via aérea.
que a via aérea é essa passagem do ar. E a gente pode garantir ela de diversas formas, sendo elas não cirúrgicas ou cirúrgicas. Então, de tratamentos hoje não cirúrgicos, a gente pode citar ali 3 importantes, tá? O primeiro e o mais conhecido por todos é o CPAP. O CPAP é aquela máscara que o paciente dorme, né? Você já deve ter ouvido falar. Meu pai já usou. Sim. É assim, hoje, para quem tem a apneia do sono, que é essa doença relacionada a essa respiração grave e deficiente, ela é o padrão ouro para isso. Isso a nível internacional, tá? Então, para quem tem uma apneia do sono moderada, grave, o CPAP ele é crucial, é um aparelho de salvamento. Então, aquilo é acoplado no nariz ou nariz e boca do paciente, que fica ligado numa máquina, jogando uma pressão de oxigênio, que isso é moldável, né? Então, existem várias pressões que podem ser colocadas para fazer com que aquela obstrução daquela flacidez seja vencida pelo fluxo do oxigênio. Como se fosse você mergulhando com oxigênio. Então é isso. Então tem pessoas que têm um bloqueio maior, aumenta seu oxigênio. Tem pessoas que têm um bloqueio menor, diminui, né? Então a gente vai colocando sobre isso. Só que, claro, é incômodo para o paciente, né? Não é legal confiar naquilo. Tem pessoas que têm vergonha, pessoas que viajam muito, né? Um outro tratamento também não cirúrgico, que é importantíssimo, é simplesmente a perda de peso. As pessoas esquecem disso. Era uma coisa que eu queria perguntar, se tem associação. Total. Então hoje, boa parte dos pacientes que têm sim um ronco mais grave ou uma apneia do sono, são pacientes que estão sobrepeso ou obeso. Não é exclusivo, tá? Não é exclusivo. Tem pacientes que têm ronco grave e apneia sendo magros, atletas, tá? Mas tem pacientes que a maioria são assim. Tanto que agora foi liberado pela Anvisa, né, a utilização de um medicamento daquela caneta emagrecedora que é o Mounjaro para juntar no tratamento de quem tem apneia do sono. Olha. Foi agora, semana passada, liberado. Né? Doutor, antes de continuar, sim, muitas pessoas têm dúvida do que é realmente a apneia do sono. E aí a pessoa fala, eu tenho apneia do sono. E não tem apneia do sono. Ela acha que tem porque é um tema que todo mundo fala e aí ela fala que é. Então assim, você pode só explicar do jeito mais simples possível o que é a apneia do sono? Perfeito. A apneia do sono é quando a respiração que você tenta puxar para dentro do seu corpo é bloqueada. E ela pode ser bloqueada em um nível muito grave ou em um nível não tão grave, só que sempre é um bloqueio da sua respiração. Então, de uma forma simples para explicar, é isso. A cada vez que você vai dormir, você tenta puxar o ar e por algum problema anatômico ou até cerebral, não deixa o oxigênio chegar por completo no seu pulmão. E aí, isso, no exame de polissonografia que eu citei, é quantificado em quantas vezes você tem esse bloqueio respiratório. E aí dá no total um número. Esse número é um índice que dá o seu índice de apneia do sono. Olha. Então a apneia do sono, certo? É essa interrupção do fluxo respiratório. Só que não é qualquer interrupção. Eu não respiro às vezes, de vez em quando. Sim. Ela tem que durar por 10 segundos enquanto o paciente está dormindo. Então, você em casa, se tiver um esposo ou a sua esposa, é muito clássico de você ver o sinal que é aquele paciente que meio que acorda enquanto está dormindo. Então, ele está tentando respirar e aí parece que ele está engasgando, até vir aquele ar vindo. Então, aquelas tentativas dele puxar o ar é aquele bloqueio anatômico. Olha. Quando esse bloqueio dura no mínimo 10 segundos, e aí o paciente respira, o corpo ele é muito inteligente. Ele tem que te acordar para você... Porque quando a gente acorda, o que acontece com a gente? Tônus muscular. Você fica mais atento, mais aberto. Então você abre mais a passagem do ar e o oxigênio entra. Quando isso dura 10 segundos, conta-se uma apneia. E aí as apneias vão ficando leves, moderadas ou graves. Pensa que os pacientes com apneia grave têm no mínimo 30 episódios desse por hora. Por hora? Por hora. Ou seja, a cada 2 minutos de sono, ele tem uma apneia. Só que assim, a gente tem casos muito graves. Do paciente com 80 episódios por hora, com 100 episódios por hora. Então assim, eu costumo falar que o paciente que tem uma apneia do sono moderado ou grave, ele não vive, ele sobrevive. Sim. Cada noite que ele vai tentar dormir, às vezes ele não sabe se ele vai conseguir acordar. Olha, não, é bom explicar isso, porque às vezes a pessoa tem insônia e ela fala que ela tem apneia do sono, porque realmente as pessoas
Não tem essa informação de Agora, uma forma correta. Posso dar um dado curioso? Claro, por favor. Geralmente, a apneia do sono ela se comporta diferente em homens e mulheres a partir dos 50 anos de idade. Porque no homem é muito sobre o paciente ter muito essas pausas respiratórias enquanto está dormindo. E aí o paciente ele acorda indisposto, ele acorda estressado, ele é improdutivo durante o dia, ele começa a apresentar impotência sexual e todos os outros problemas ali cardíacos, pulmonares, cerebrais que a gente já mencionou. Na mulher é um pouco diferente. A mulher, ela tem mais insônia. Então, a insônia, nessa idade de 50 a mais, pode ser um sinal, dentre vários outros problemas, de apneia do sono. Porque você não consegue aprofundar no seu sono por estar tentando dormir, já que existe um bloqueio e não consegue. E aí, quando o paciente acorda, a mulher acorda, ela tá mais do que estressada, ela tá mais ansiosa, ela sente mais calor. Então você vê que os sintomas eles misturam muito com menopausa. Por isso que quando E aí fica mais difícil de diagnosticar, né? Por isso que quando você vai para tentar entender isso, o profissional de saúde que você vá procurar, ele tem que ter um entendimento de tudo para poder buscar informações de tudo. Buscar ali em exames de sangue, em exames genéticos, em exames anatômicos, para tentar descobrir. Por isso que o bom profissional ele vai realmente atuar na causa do problema e não ali no sintoma. Porque tratar sintoma de doença é fácil. Tá com dor? Toma remédio. Entendeu? Tá com problema de respiração? Toma esse aqui, bota esse spray no nariz. E não é assim. Entendeu? Então a apneia do sono é justamente isso. E aí quando junta todos esses problemas que eu expliquei da pausa respiratória, mas todos os sintomas que ele causa, como essa indisposição durante o dia, problemas cardiológicos, aí a gente pode colocar que esse paciente tem uma apneia do sono. Olha só. Gente, quanta coisa, né? Pois é, e a gente não imagina. Você fala assim, fulano ronca, tal. E a gente às vezes leva até como brincadeira. Sim. Eu tinha, um padrinho, e a gente fala muito isso quando a gente se reúne, que ele dormiu durante muitos anos em outro quarto, porque minha madrinha não aguentava. Falava, não é possível, ele ronca demais, eu não consigo dormir. Sim. Mas sempre foi levado como uma coisa assim, ele ronca muito, mas por que ele ronca muito, né? Então, hoje, infelizmente, ele tá falecido, mas assim, a gente não foi atrás para saber justamente se tinha alguma outra coisa, algum outro histórico, tudo. As pessoas acabam deixando meio de lado. Porque elas acham que é só o barulho. E eu falo assim, no ronco, o barulho é o menor dos problemas. É o menor dos problemas. Pode atrapalhar o seu relacionamento, mas na verdade a gente não sabe o dano que aquilo está gerando no corpo da pessoa. Sim, com certeza. Entendeu? Sim. Tanto que você falando sobre isso, dormir em quartos separados, me fez lembrar de uma matéria que saiu recente, alguns meses atrás, de um tal de divórcio do sono. Que era o quê? Divórcio do sono. Eu já fico louco da vida. Porque assim, eu acho absurdo você passar o dia inteiro trabalhando, afastado da sua esposa, ou do seu esposo, do seu companheiro. Aí chega no final da noite, que vocês têm aquele momento íntimo de estarem juntos, de abraçarem juntos. A gente sabe como o toque humano ele é importante. Existem já diversas liberações de hormônio por causa disso. Não, vai dormir no outro quarto porque eu quero dormir melhor. Pro nosso relacionamento isso é melhor. Cara, que absurdo isso. Então, na verdade, tá tentando tapar o sol com a peneira. Não tá resolvendo nada e tá deixando ali ou o esposo ou a esposa morrer literalmente aos poucos. E nunca foi falado sobre isso, né? Não é um tema tão comum. Tanto que quando a gente viu, o seu trabalho, eu falo, nossa, é um tema que a gente precisa levar, porque realmente o ronco é muito mais relacionado à questão do barulho. Sai! Põe uma meia na boca dele, sabe assim? Uma coisa do que... E ninguém pensa que existe essa flacidez interna, né? Exato. Tanto que nos Estados Unidos tem um termo em inglês que fala que é o sinal do cotovelo. Então, quando chega lá, eles prezam muito mais por essa saúde do sono. Lá nos Estados Unidos e Europa é absurdo. E lá, ele fala assim, o profissional de saúde que vai avaliar o paciente, né? Ele fala assim, deixa eu ver o seu braço e a sua costela. Porque falam que se tem marca, é do cotovelo da mulher batendo. Isso é verdade. É o sinal do cotovelo. Fala assim, se tem aqui, então é um tom de já. Tá roxo. Não, eu sou por causa fofa. Eu disso. só faço assim, ó. Eu sou fofa. Por enquanto, né? Acabou vai chutando.
Doutor, aliás, conclui pra gente aqueles 3 pontos que você falou que é do tratamento. Então, pra gente... Então tem o CPAP, tem o emagrecimento, né? Existem alguns aparelhos, por exemplo, que são aparelhos que a gente chama de avanço mandibular, que o paciente coloca na boca e faz com que a mandíbula seja jogada para frente. E essa jogada para frente faz com que aquela passagem do ar, ela aumente. Então, isso é algum de inúmeros tratamentos que podem ser mencionados, mas os principais para não cirúrgicos tratar uma apneia seriam esses. E aí tem os tratamentos cirúrgicos para apneia. Dos tratamentos cirúrgicos, a gente tem que pensar onde que está essa obstrução. É no nariz? São nas amígdalas? É na musculatura da garganta? São nos ossos maxilares que eles são mais para trás que o normal? A gente tem que identificar isso, que a gente vai muito através de tomografia e de exames até de imagem, fazendo aquela câmera passar pelo nariz, para saber, é aqui que está acontecendo essa obstrução. Aí vai lá e opera-se aquela região. Então, assim, existem umas 10 cirurgias para isso, cada um de uma área, que aí a gente pode pensar em dividir ou para a especialidade da bucomaxilo, ou para a especialidade da cabeça e pescoço, ou para a especialidade da otorrino. Então, essas áreas elas conversam muito entre si, justamente para poder entregar cada um para o paciente o melhor que ele precisa. Né? Então, existe solução. Respondendo a sua pergunta. Existe tem tratamento? solução. Existe. Só precisa você tomar o passo de buscar ajuda. Sim. E descobrir aonde que é exatamente. Isso, o grande segredo é né? esse, sabe? Porque é o seguinte, muita gente que vai passar por profissionais que não estão tão qualificados, vai lá, isso é mais comum, tá? Eu tenho um ronco, eu tenho uma apneia, operei meu nariz e não melhorei. Isso é o mais comum. Porque muitas vezes o problema não está no nariz. Ou talvez estivesse no nariz e em alguma outra parte. Não fosse só o nariz. Só o né? nariz. Hoje a maior parte dos pacientes que eu trato, a obstrução se dá bem na região da garganta, onde fez vibrar, que a gente testou no início. E quando a gente vai ver, é porque o paciente tem um problema de posicionamento dos ossos maxilares. Essas estruturas onde os dentes estão encaixados, em muitos pacientes são mais para trás que o normal. Tem paciente que é só o queixinho para trás, tem paciente que é só esse osso para trás, mas muitos pacientes são os dois para trás. E aí você pensa que aquela flacidez ela aumenta, porque está tudo para trás. O canal do ar passar estreita. Sim. Então, quando a gente faz uma cirurgia que hoje a gente chama de cirurgia ortognática, que é essa cirurgia que a gente faz uns cortes por dentro da boca e coloca essa estrutura mais para frente, a gente aumenta essa passagem do ar da garganta. Olha só. Mas essa cirurgia, hoje, ela deu uma aprimorada, porque eu me lembro que antigamente era uma coisa assim absurda. Uma vez eu fui num dentista, ele falou que eu precisava fazer essa cirurgia. Quando ele me explicou como que era a cirurgia, eu falei, não vou fazer. Eu também não faria porque no seu eu só caso, tenho naquela dente. época. Eu falei, gente, eu só tenho o dente pra frente, não tá me incomodando mais nada. Eu devo ter um pouco de bruxismo, sim, mas... Sabe? Eu acho que não seria talvez o caso de fazer uma cirurgia dessa. E na época eu fiquei assustada, porque eu já tive vários erros de dentista, né? Então, infelizmente. Mas hoje, Rodrigo, hoje você tá cuidando bem de mim. Tem que falar, né? Claro, Senão, imagina, claro. você falou isso lá no ar. Mas assim, aí já tem alguma coisa mais nova ou ainda aquela coisa antiga que quebra aqui, que tira tudo do lugar? Hoje, a cirurgia ortognática, ela saltou muito tecnicamente para a técnica minimamente invasiva. Então, antes, a cirurgia ortognática era uma cirurgia extremamente... Não só antes, tá? Muitos profissionais ainda fazem da técnica convencional, que ela não é uma técnica errada, só que ela é mais traumatizante. Sim. Então, a ortognática, ela consiste em a gente fazer uns cortes por dentro da gengiva, em cima e embaixo, fazer cortes nas estruturas ósseas, colocar elas para a posição que é mais adequada, para frente. Tem muita gente que tem a mandíbula torta, coloca para a posição e coloca pequenas plaquinhas de titânio para segurar no lugar e dar os pontos por dentro da boca. A diferença é que a minimamente invasiva, ela diminuiu muito o tamanho dessas incisões. Então, o que antes era uma incisão desse tamanho caiu para esse tamanho, tanto em cima como embaixo, tá? Os cortes ósseos, eles continuam os mesmos, só que hoje em dia a gente tem muito mais estudo através da tomografia da onde realizá-los. Então torna-se uma cirurgia mais rápida e segura, porque a gente vai saber exatamente aonde passar ali o instrumento para posicionar o osso. E a gente hoje em dia ainda utiliza menos placas e parafusos, então o paciente fica com menos metais no rosto, tá? Sim.
Então é uma cirurgia que dura ali suas 3, 4 horas. E o pós-operatório, claro, não vou romantizar, ele vai precisar de 1 ou 2 semanas para se recuperar bem, mas é uma cirurgia incrível de resultado, porque a gente consegue trazer não só a melhora da respiração, mas muitas vezes da estética facial do paciente. Sim, então, a gente consegue trazer assim 2 benefícios. E tem vários outros problemas. Tem paciente que tem uma língua mais aprisionada, porque essa mandíbula é mais para trás, então não fala direito, a gente consegue melhorar. Tem paciente que tem realmente uma mordida desencaixada e já tentou usar aparelho por diversos anos e não conseguia corrigir isso, a ortognática consegue resolver. Então, hoje em dia, a gente tem, sim, muita segurança de indicar a cirurgia, porque a gente sabe que ela está menos traumatizante e o paciente ali, entre 1 ou 2 semanas, consegue voltar a uma vida normal. Eu consigo liberar pacientes para voltar para academia com 15 dias. Olha, nossa, eu me lembro que uma amiga minha fez, gente, ela ficou, acho que assim, uns 6 meses sem poder fazer nada. Mas 3 era assim meses antigamente. se alimentando com canudinho. Eu falei, gente, o que é isso? O paciente sai da cirurgia falando, abrindo a boca, não tem aquilo de boca amarrada, que era um estigma que tinha antes. Vai existir sim uma restrição alimentar, mas ali por 2 semanas, e depois a gente vai liberando. E a gente tem que sim conscientizar o paciente que ele está fazendo um investimento nele. Então vai ser ali umas 2 semanas de resguardo para uma vida inteira de benefício. É uma questão de saúde, né? Não é uma questão estética, é uma Exato. questão de saúde. Hoje né? em dia, com essa técnica até menos invasiva, tem muito paciente vindo procurar só para fins estéticos. Né? Por quê? Se a gente faz um reposicionamento das estruturas ósseas, a gente causa um maior volume no rosto, que é justamente o que os preenchedores faciais fazem. Sim. Então, muitos pacientes hoje estão migrando para a ortognática somente estética porque já cansaram de fazer preenchimento e gastar dinheiro com isso, e levar agulhada no rosto. Já sabem como é que gosta do rosto e fala, doutor, você consegue me deixar dessa forma, fazendo a cirurgia? A gente planejando, fazendo isso é possível? É possível e dá para fazer. Então, a gente alinhando a expectativa com o paciente, dá também para poder a gente entregar um resultado só estético. O que a gente hoje está falando de saúde do sono é que a gente consegue melhorar tudo de uma vez. Melhora o sono, melhora a respiração, melhora a estética, melhora o casamento, melhora a vida, melhora tudo. E é impressionante, porque assim, quando eu falo isso de melhorar a vida, os relatos que eu tenho com os meus pacientes é como se a gente tivesse transformado ele. Porque todo mundo sabe como é ter uma noite de sono mal dormida, né? Nossa. A gente acorda acabado, né? Isso Nossa, é uma coisa produtivo. constante. Imagina todo Nossa. dia da sua vida Não isso. dá. Não dá. Bagunça a cabeça de uma pessoa. Não só do ponto de vista fisiológico, hormonal, Sim. mas também emocional. Você não né? recupera a energia, Não recupera. né? Você acorda... Então é impressionante, todos os pacientes que a gente vai opera falam assim, nossa, melhorei meu relacionamento, comecei a treinar, comecei a emagrecer, fui promovido, comecei a viajar mais. Nossa, eu tenho vários relatos, paciente que começou a criou um canal no YouTube, que começou a dar palestra, que começou trocou de relacionamento. Tem isso também. Então, assim, quando a gente consegue fazer de um jeito que seja pouco sofrido, porque também não dá pra gente também prometer céus e terras, eu vou fazer um pouquinho e você vai ter muito resultado. Não existe isso na vida. Você não consegue ter muito resultado em algo fazendo muito pouco. Sim, com Né? certeza. Você precisa ter ali um investimento importante para você colher um fruto importante daquilo, né? Mas quando a gente alinha para deixar da melhor forma possível, dá tudo certo. E doutor, falando um pouquinho até nessa questão de cirurgias estéticas, por exemplo, a gente sabe que muita gente faz cirurgias no nariz em geral, deixar o nariz menorzinho, empinadinho. Isso também pode afetar de alguma maneira a nossa respiração, dependendo, né, a pessoa que faz muitas vezes cirurgias no nariz? É uma ótima pergunta e pode sim. Porque pensa que a entrada de ar pelo nariz é nas nossas narinas, né? Se eu começar a fazer muitas cirurgias, né, para diminuir, para afinar essas narinas, você começa a ter aqui o que a gente chama de incompetência da válvula nasal. Então isso aqui pode ficar flácido e ficar caindo, ou pode ficar menor e o ar não passar. Então, por isso que hoje, uma das cirurgias que mais tem crescido não é só a rinoplastia, né, que tanto o cirurgião plástico como o otorrino faz, mas a rinoplastia funcional, que é entender como é esse fluxo aéreo que é inspirado e melhorar também a estética do nariz. Então o ideal sim é você passar com um profissional que tem essa visão dupla,
da estética e da funcionalidade. Já que a gente está falando tanto da importância do nariz, não adianta ele deixar bonitinho e o ar não passar. Porque tem muitos relatos disso. Tem. A pessoa afina tanto o nariz e depois ela tem sinusite, não sei o que, não consegue respirar direito. Tem N problemas porque o nariz tá muito pequeno. Muito Dá pequeno. até aflição, né, de ver. Eu tenho um nariz muito pequeno e eu sempre falo, se eu tomar um soco um dia no nariz, tô lascada, porque ele quebra na hora. Então eu morro de medo. Eu falo, gente, no nariz não. Sabe No nariz não, dá em outro lugar. não chega no nariz. Porque você põe o dedo, é muito sensível É frágil, essa parte, né? A gente só tem o osso no nariz, né? Aqui na parte de cima. Sim. Tudo aqui, ó. Ele é mole, é cartilagem, é tecido. Então é uma estrutura fina. E como ele tá também à frente do nosso rosto, né? A primeira coisa que é batida geralmente é nele. Sim. Então é alta a chance de quebrar. Mas sim, tem total relação isso. Quanto menor essa entrada do ar, mais difícil de a gente ter ali uma capacidade respiratória adequada. Olha lá, narizinhos de plantão, tomem cuidado, tá? Eu sei que é bonitinho, a gente quer deixar, mas tem que associar realmente, ver se tá tudo certo, se Exato. não vai atrapalhar outro processo da sua vida, porque às vezes você vai consertar eu tô infeliz com o meu nariz, eu quero deixar ele pequenininho, mas às vezes você vai ter um outro problema na sua vida também. Exatamente. E a gente vê cada coisa horrível acontecendo por aí, né? Exato, exatamente. Nossa, você fala, internet é isso, né? É. Você olha assim, você fala, meu Deus, o que essa pessoa fez? Uhum. Tanto que assim, eu creio que seja uma área, essas áreas da rinoplastia, tem que ser com pessoas muito boas, muito experientes, porque é aquilo, cirurgia, qualquer que seja, mas tem que acertar na primeira. Existem casos, claro, que vai precisar de uma reintervenção, de um retoque cirúrgico, tudo bem. Mas quando você escolhe um bom profissional, né, a gente minimiza o máximo essa chance de dar errado. Sim. Né? Então é importante pesquisar a respeito, né, ver qual que é relato. Eu sempre falo para os pacientes assim: você vai fazer uma cirurgia, passou comigo pela primeira vez, você não vai fechar agora. Você vai lá na internet, você vai ver os outros casos que a gente operou, você vai conversar com os pacientes que a gente fez, você vai procurar outras opiniões, porque é uma decisão muito importante. Apesar de pra gente ser o nosso dia a dia, a gente não pode nunca deixar isso ser normal para o paciente. A gente não pode normalizar isso pra gente. Então o paciente tem que ter a devida importância da responsabilidade dele na escolha do profissional. Com Né? certeza. Então tem cirurgias, por exemplo, que rinoplastia é uma coisa que eu não me meto a fazer. E tenho muita consciência disso, gosto muito mais de encaminhar para pessoas que já têm experiência, assim como tem profissionais que poderiam fazer cirurgia ortognática e também não fazem, me encaminham. E assim a gente une forças. Ah, sim, com certeza. Né? Assim a gente une com forças. certeza. E doutor, fala um pouquinho da ATM. Tá. A famosa ATM. A famosa ATM, né? Essa ATM, ela é uma sigla para articulação temporomandibular. Então ela está localizada bem aqui no encaixe da mandíbula com a cabeça, bem perto do ouvido. Então, ó, se você ir de casa ver eu abrir e fechar a boca, você vai ver isso aqui afundando e abrindo, ó. Essa região aqui que é a tal da ATM. Ela leva justamente o nome por causa da função dela. Ela articula a têmpora com a mandíbula, articulação temporomandibular. E ela é utilizada para tudo que a gente faça com a nossa mandíbula. Falar, sorrir, mastigar, beijar, reclamar, gritar. Tudo a gente está usando essa ATM. O grande problema que as pessoas começam a reclamar de alguma dor nela é quando a gente sobrecarrega essa ATM. Então a gente pode sobrecarregar, não é uma articulação do joelho, o nosso quadril, Sim. a nossa lombar, a gente também pode sobrecarregar a nossa articulação da ATM. E isso se dá muito por um fator que muitas pessoas têm, que é o tal do bruxismo. Vamos falar sobre ele. Vamos O para bruxismo, ele. o bruxismo, É a bruxa da vez. exatamente. É interessante. Tem a ver com bruxaria, não tem nada a ver com bruxaria, né? É uma palavra que veio do grego, né? De bruxus, né? Que significa ranger dos dentes, né? E aí as pessoas falam, então o meu bruxismo, a culpa é dos meus dentes que estão rangendo ou apertando. E por incrível que pareça, não tem nada a ver com os dentes. Os dentes só estão no meio do caminho. E por que a gente tem bruxismo? A culpa não é dos dentes que ficam apertando, é da minha musculatura que fica sendo tensionada. A gente não consegue apertar nossos dentes sem o músculo dar o sinal para elas. Então, o grande problema do bruxismo é essa hiperatividade muscular da face. Principalmente desse músculo aqui lateral da mandíbula, que a gente chama de masseter. Se eu aperto ele, você vai ver ele saltar, ó.
E esse músculo superior da cabeça, que é o músculo temporal. Se eu aperto os dentes, você também, ó, vai ver ele saltar. Esses dois músculos são ligados direto na mandíbula. Nossa, esse músculo de cima também, Magno, também. Ele é um músculo que vai ligado em um dos ossos da parte mandibular. Então, quando eles tracionados, eles fazem os nossos dentes pressionarem. Só que aí vem um dado muito importante. Antes da gente começar a ter um problema nessa articulação devido ao bruxismo, geralmente vem um sinal que muitas pessoas têm e nem sabem que tem. Dor de cabeça. Aí a gente vai entrar num universo grande aqui. Nossa, enorme. Esse universo de dor de enorme. cabeça, enxaqueca, que é uma das... Nossa, acho que é um dos problemas maiores que a gente tem, né? A gente trouxe o doutor Enxaqueca aqui, a gente Legal. ficou doida Verdade. também nas perguntas, porque tem... Assim, dor de cabeça e enxaqueca é uma das coisas que realmente tira você do seu dia a dia. Você não consegue fazer as coisas direito. Mas acho que a enxaqueca deve ser pior, É. né? Eu não tenho, graças a Deus, mas assim, a minha filha tem. E ela tem tenho também. também. E eu vejo o tanto que elas sofrem. É horrível. É tipo assim, esquece, deita de novo, apaga a luz e não faz mais É nada, isso. senão você não consegue sair dessa. Uhum. Então conta pra gente sobre essas relações enxaqueca, dor de cabeça e, enfim, Bruxismo, né? tudo. A gente pode separar primeiro o seguinte: como saber se você tem enxaqueca ou se você tem outro tipo de dor de cabeça? São diferentes, né? Geralmente a enxaqueca é uma dor de cabeça não só muito forte, mas ela é totalmente limitante à pessoa. Então ela não consegue fazer mais nada. Ela tem que parar com a vida, tem que ir para um quarto, desligar a luz. Geralmente está associado a questões também de ficar enjoado. Então, isso é quando tem um problema anatômico cerebral que faz você ter essa dor tão grande, né? Além de vários outros problemas corporais, mas é uma questão mais neurológica que causa essa dor. Só que boa parte das pessoas, elas acham que enxaqueca só é uma dor de cabeça forte. Se você chegar para a pessoa, eu tenho enxaqueca. Mas eu consigo trabalhar, mas dói. Você tem enjoo? Não, não tem enjoo. Você fica com visão turva? Não. Então não é enxaqueca. É uma dor de cabeça forte. E aí essa dor de cabeça forte geralmente vem por uma questão de inflamação muscular. Você lembra daquele músculo que eu falei no início? Nessa região? Exatamente. Olha. Quando a gente sobrecarrega essa minha musculatura lateral da cabeça, que chama músculo temporal, ela inflama. Inflamação vem a dor. Então essa dor de cabeça que as pessoas costumam sentir, a gente tem que ver se existe uma causa com o bruxismo. Porque se o bruxismo é ficar tensionando, eu vou tensionando essa minha musculatura, ela inflama e dói. Sim. E aí, um dos sinais clássicos é: eu só tenho essa dor quando eu estou muito estressado. É isso que eu ia falar, estresse. Ansiedade. E por quê? Porque o bruxismo ele é desencadeado por essas questões emocionais. Então, quando a gente está em dias mais estressantes, em dias mais ansiosos, se eu tenho picos de depressão, se eu tenho outros distúrbios psicológicos como TDAH, tudo isso faz com que o meu bruxismo seja acentuado, eu force essa minha musculatura e eu tenha mais dor de cabeça. Tá. Então, existe essa diferenciação. Uma coisa para você testar se você está com dor muscular ou enxaqueca, diferenciar, é simplesmente palpar esse seu músculo. Então, quando você estiver sentindo essa dor, vai lá na frente do espelho, vê onde que está doendo. Geralmente aqui. E aperta. Se você sentir uma dor, geralmente esse músculo está inflamado, sua dor não é uma enxaqueca ou não é algo neurológico. É uma dor muscular. E faz sentido, Olha. porque eu já senti dores fortes, assim, de cabeça, e é justamente isso. Às vezes eu deito, aí eu fico... Você aperta, aí você fica assim, ó. Não sente dor quando você fica apertando bem forte. Aí solta, dói de novo. E aí, nesse caso, faria, de repente, sentido fazer massagem nesse local? Sim. E aí, vem uma questão muito... Tem gente que tem enxaqueca e essa dor muscular. Também pode ter as duas coisas, entendeu? Por isso que o diagnóstico, geralmente, ele é fechado ali por um especialista em ATM, ou por um neurologista, ou por um psiquiatra. Então tem várias frentes da linha da saúde que podem ali testar se essa pessoa tem uma enxaqueca ou tem uma dor de cabeça muscular. E um dos tratamentos que eu gosto muito de falar é a gente, primeiro, dar uma segurada nesse apertamento dentário. Primeira coisa. Porque quando a gente fica tenso, a gente não fica assim. Primeira coisa, só que tá fazendo a dor acontecer, é a gente ficar tensionando. Então a primeira coisa é desencostar os dentes, relaxar a nossa mandíbula,
deixar a nossa musculatura mais relaxada. E como é que a gente faz isso? Massagem, perfeito, compressa quente. Termoterapia é uma coisa simples, barata e eficaz. Coloca nessa região, vai lá, descansa. Tudo isso é muito importante para você tirar essa pressão muscular. Então isso sim é nos tratamentos, tá bom? E aí a gente pode começar a pensar, se a pessoa está começando a ter aquilo constante, procurar um dentista para avaliar se precisa usar uma placa de bruxismo. A placa de bruxismo é muito boa para dar uma segurada nessa pressão muscular, né? E aí a gente fala muito dessa importância do diagnóstico rápido, porque a tendência do nosso corpo, já que a gente vive nessa loucura do dia que a gente não vai desestressar do nada, é piorar. Sim, com certeza. É piorar. Então, quanto mais a gente vai deixando isso passar com o tempo, mais o nosso corpo vai ficando acostumado com aquela dor e a gente vai saindo de uma dor que é aguda, que é mais fácil de tratar, por uma dor crônica. Aí o bicho pega. Sim. Aí o tratamento vai com outra linha de medicação, vai com mais dificuldade para tratamento. E se você pensar que essas dores de cabeça, esse bruxismo, que pode acentuar essa dor de cabeça, ela é uma doença predominantemente do gênero feminino. Por quê? Por que que... cada- Mas mais uma coisa pra nós. por quê? Não. Se eu te falar que de cada 10 pacientes, 7 a 8 são mulheres. Caramba, a gente veio nessa vida, nessa Ou será terra, a que gente veio o homem mesmo. nem liga pra isso? Por isso que vocês têm que ser respeitadas, mimadas, paparicadas, Olha... porque não é fácil a vida para vocês. Não é. Não é. E aí a gente entra num ponto que você até falou, de repente, da gente trazer isso em pauta, e a Bel fala muito isso sobre a menopausa. Vamos falar um pouquinho dessa relação menopausa, dor de cabeça, enxaqueca e mulheres. Nossa, gente, é muita coisa, pelo amor de Deus. Essas dores de cabeça, que elas são ocasionadas pelo apertamento, pelo bruxismo, geralmente a mulher ela tem um limiar de dor, né, mais alto. Então ela consegue suportar mais aquele estímulo e aquilo não gerar a dor para ela. Mas o estímulo tá lá, do apertamento, do tensionamento dos dentes, do tensionamento da musculatura. Conforme vai chegando na menopausa, vai começando a ter uma produção de hormônio muito importante para a mulher, que é o estrógeno. Esse estrógeno sendo diminuído ao ir chegando na menopausa, o limiar de dor da mulher também vai alterando. Então, aquele estímulo que ela tinha, que antes não gerava dor, começa a gerar. Então, não é algo que surgiu ali, é algo que ela veio construindo durante anos. Já existia, só que ela suportava. Suportava. Era mais resistente a Era essa mais dor. resistente. Sim. Tá. Por isso que a gente bate muito na tecla da mulher ser muito bem acompanhada no nível hormonal, porque é muito importante. A gente fala muito sobre reposição hormonal na mulher, as pessoas acham, tem a ver com academia. Não, tem a ver com saúde da mulher. Sim, é verdade. É muito importante. Então, boa parte dessas dores de cabeça que as mulheres sentem quando chegam nessa fase, que claro, existem várias outras relações, mas uma delas é a dor muscular. É a dor muscular. A gente vai ficando um pouquinho mais vulnerável depois de uma certa idade. Exatamente. Várias mulheres eu vejo que fazem botox para ajudar nisso. Ótimo questionamento. E ele realmente funciona? Posso ser polêmico? Pode. Deve. Botox não trata bruxismo. O Botox, ele não é hoje, nos grandes congressos que tem de dores orofaciais, utilizado como uma linha de frente para tratamento disso. Eu não sei se vocês perceberam, uns 4 anos para trás começou um boom de Botox para bruxismo, um boom de Botox para dor de cabeça. E todo mundo fazia. Você ia no dentista, você ia no biomédico, você ia no médico, todo mundo fazia. Beleza, ótimo. Você percebe que hoje poucas pessoas estão falando? Você não vê mais muita gente falando assim. Por quê? O Botox, ele quando foi descoberto, fazia-se aquela paralisação parcial da musculatura. Então ele é uma toxina, um remédio, que quando aplicado no músculo, dá uma segurada nele. Foi pensado, nossa, se o bruxismo é porque o meu músculo está muito ativo, eu vou aplicar no músculo e ele vai parar. Ótimo, a ideia na teoria era essa. O problema é que a força que a gente faz na musculatura é em toda ela, não só nas áreas que a gente aplica o Botox. E quando a gente paralisa parte daquela musculatura que é aplicada, outros músculos internos da cabeça começam a ficar sobrecarregados.
E o grande problema era não orientar o paciente aos outros tratamentos para o bruxismo e outros tratamentos, como se o único fosse o Botox. Então o que começou a acontecer? O paciente ia, aplicava, ficava maravilhoso. Nossa, tratou. Passou 6 meses, passava o efeito e voltava para fazer. Só que aí quando ele aplicava de novo, ele tinha que voltar com 4 meses. Aí depois voltar com 3 meses, porque o nosso corpo vai acostumando. Sim. E já ouviu falar quando a pessoa faz Botox aqui na região do pé de galinha, fala assim, não posso rir, não posso chorar para não gastar o Botox. Aqui não tem como. A gente fala, mastiga, faz tudo. Então essa musculatura, ela é trabalhada, não tem como a gente deixar ela inerte. O Botox é assim, ó. E aí começaram a aparecer não só os problemas financeiros, as pessoas gastando e não tendo resultado, mas sim problemas de desintegração óssea. Olha. Então começou a aparecer problemas na cabeça da mandíbula, fraqueza óssea, porque a região que estava sendo infiltrada de Botox direto e cada vez mais rápido, começou a ter musculatura enfraquecida para sempre. Por isso que hoje você não vê tanta gente falando mais de Botox para bruxismo, porque viram que não estava dando certo. Olha isso. Então não é que a gente não goste, mas é o nosso plano H, entendeu? Tem muita lenha para queimar, para chegar num paciente que tenha. E é diferente, por exemplo, existem doenças que são ligadas à bruxismo. Então tem uma doença chamada distonia oromandibular, que é o paciente que tem um movimento exacerbado, que aí é incontrolável, é um problema neurológico. Aí beleza, tá? Mas em geral, 99% das pessoas, tratar bruxismo com Botox como primeira linha de frente não é indicado. E você falou uma coisa que é bem interessante, né? Se você realmente paralisou um músculo aqui, claro que você vai forçar os outros. Então... mas se você distribui isso, é muito melhor. Exato. Então é melhor que esse músculo não esteja paralisado, que ele esteja ali, ativo. Falou tudo. Perfeito. Né? Por isso que um dos tratamentos que as pessoas elas menosprezam, que é a placa de bruxismo, uma das funções dela é equilibrar a mordida para toda a musculatura trabalhar ao mesmo tempo. E que seria o mais simples, né? Que é o mais simples. E aí a gente fala assim... E o que é importante? Procurar também um bom profissional para fazer essa placa de bruxismo, porque, por exemplo, eu nem faço, porque para mim eu acho complexo, porque não é um objeto, é um tratamento. A pessoa tem que ir, ela tem que ir lá, testar se está mordendo, se está deslizando bem o dente, vai lá, volta depois de 1 mês, volta depois de 3 meses. É como se fosse uma tipóia, quando você machuca o ombro, ela tira um pouco da pressão até desinflamar, né? É a mesma coisa. Então a gente tem que procurar um bom profissional também para poder guiar a gente nesse tratamento, senão dá ruim. E uma coisa que eu senti também, a última vez que eu fiz o Botox, a Ale, até o Dani, uma querida que veio aqui também no podcast, ela falou, olha, Nath, vamos lá. Eu queria fazer o Botox, aplicação para enxaqueca. Aí ela falou, olha, vou até fazer, só que eu já vou te falar alguns poréns. Exatamente isso que você falou de você vai voltar daqui 6 meses, depois você vai querer voltar daqui 4, e aí 3, vai num ciclo, e eu faço Botox a cada 8, mas isso daí você vai começar a diminuir esse tempo de vir aqui. E outra coisa, a hora que estiver passando o efeito, você vai me falar, mas vai vir uma dor tão forte que você ficou segurando aí e de repente tensionou outro lugar, que a hora que passar o seu Botox vai vir com tudo. E foi o que aconteceu. Eu fiz uma vez, aí da outra vez ela olhou pra mim e eu falei, ai não faz. Ela falou, porque senão vou ter que fazer na sua cabeça daqui a pouco. Que acho que até a sua filha, né, a Bruna falou, que o médico até falou, olha, pra sua vai ter que ser aqui. Na cabeça. Pra parte da enxaqueca, é aquilo. Pode ser sim lançado mão, só que não deve ser a única linha de tratamento. Tem muitas outras coisas para serem feitas. Então, quando eu falo que é meu plano H, é quando a gente já fez vários tipos de tratamento, terapia, e aí pode envolver fonoterapia, fisioterapia específica. Igual tem fisioterapeuta hoje, especialista em joelho, em ombro, tem também em ATM. Tem também para bruxismo. Então, quando a gente já faz diversas linhas, orienta o paciente... Muitas vezes ele nem precisa, ou se precisar lá realmente do Botox, ele está com um músculo muito mais tranquilo para receber aquele remédio e ele consegue ficar por mais tempo com ele no corpo, entendeu? O Botox foi muito lá atrás divulgado porque ele era fácil de fazer, era rentável, né? E aí qualquer um estava fazendo, só que esquecia do resto. Então hoje, bruxismo, o tratamento para dor de cabeça, para mim a linha principal de frente é orientação ao paciente. Dele começar a notar isso aqui que as pessoas esquecem. As pessoas elas acham que a mandíbula relaxada são com os dentes tocados. Todo mundo acha que o estado de normal, a pessoa está com o lábio selado e com o dente tocado, sem fazer força. Não é. O estado de relaxamento da mandíbula é com os dentes desencostados. Existe até aplicativo, gente, para ficar mandando lembrete
Pra desencostar os dentes. Igual aqueles de tela que é pra você Gente, deixar um que pouco mais legal. longe. Sério? Tem aplicativo pra lembrar de beber água, Sim. aplicativo de lembrar de compromisso e de lembrar de você desencostar os dentes. Chama Desencoste. Olha, gente. Desencoste, vamos baixar. É interessantíssimo, e é de fato isso. É a mesma coisa se você chegar no ortopedista com a dor na lombar, ele fala, mas Magno, também, olha essa postura. Aí eu falei, doutor, mas eu sempre me pego curvado, então sempre se pega ajeitando. Sim, Doutor, mas eu verdade. sempre estou apertando, então sempre desaperte. Gente. É uma questão de neuroadaptação. Isso, Verdade. você se Entendeu? controlar ali naquele momento. Tô apertando demais, relaxa. Relaxa. Sim. E é direto isso. Tô dirigindo no trânsito, quando eu vou ver, eu tô apertando. Eu falei, ótimo, porque agora pelo menos você tá percebendo. Sim. Antes você nem percebia, então não se frustre. Sim. Falando em aplicativo, você nas suas redes, assim, você traz esses assuntos técnicos de uma forma muito gostosa e fácil de entender, né? Como você está fazendo aqui com a gente, né? Sim. Como que você conseguiu ter essa facilidade de falar dessa forma com as pessoas? Agora a gente vai para um pouquinho pessoal aqui. Eu acho que assim, eu sempre acho que eu não tô ali por mim. Eu tô ali pelo meu paciente. Então eu precisava entender o que ele conseguia ouvir que eu estava falando e aplicar na vida dele. Não adianta eu chegar e falar, sua musculatura esternocleidomastoide aí está inflamada. Ali seria uma aula de ego para ele. Sim. Então, eu venho muito tentando me colocar no lugar da pessoa e eu acho que por eu me relacionar com várias outras pessoas que não são da área da saúde, então a minha namorada, a minha mãe, a minha avó, eu converso muito com elas, certo? Inclusive opiniões. Às vezes eu acho que um vídeo tá muito legal, eu mando, falo aí, mãe, vê se você entende o que eu tô falando. E aí ela fala assim, olha, achei fantástico. Ontem eu mandei um vídeo pra minha namorada, que foi o que eu postei ontem, que ela falou assim, eu acho que você falou rápido demais. Eu não consegui entender. Eu falei, nossa, é verdade, porque às vezes a gente entra no ritmo normal, que não é normal. E aí eu fui, regravei, fiz outro. Legal. Então acho que é muito pelas pessoas que estão mais ao meu lado que me dão esse suporte. Porque eu acho que essa responsabilidade, e eu principalmente quando eu falo de menopausa, eu falo muito nisso, né? Que eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade, não pode normalizar nenhum sintoma. E a área médica hoje tem normalizado muita coisa e não tem, quando às vezes informa, não informa da forma mais correta. Então eu acho que é muito importante isso, de você se preocupar com o paciente que está do outro lado, com a pessoa que está do outro lado, né? Eu acho que é uma responsabilidade que todos os profissionais da área da saúde precisam ter. Eu concordo, total. Né? A gente, quando sai da faculdade, a gente faz um juramento que é cuidar da outra pessoa. E as redes sociais, elas veio com a evolução da sociedade vai acontecendo, né, como uma forma de cuidado. Sim. Então, quando a gente se dá ali à disposição de falar uma linguagem normal, então, por exemplo, muitas vezes eu falo no meu vídeo, uma dor no maxilar. Esse termo em si, ele não existe, mas é um termo comum. E aí já vieram alguns comentários, maxilar não existe, que profissional ruim. Eu falei, gente, não é pra você que é dentista, não é pra você, é pro paciente. Então, as minhas redes sociais, para mim, não é para vender curso para outros profissionais, não é para dar... Eu apresento aquilo para alunos e para pacientes, que para mim é a minha missão, é cuidar do paciente. Passar informações de forma clara, porque já é difícil, né? Sim. Já são temas que a gente não tem... Igual hoje você falou várias coisas que a gente não faz ideia. Então a outra pessoa que tá lá do outro lado do celular, da tela, enfim, não sabe também. Exato. Então tem que ser o mais simples. Eu acho isso muito importante, porque muitas pessoas, elas não sabem que o que elas sentem é um problema de saúde. E é como você falou, a gente não pode normalizar. O que falta é informação. Sim. Então, quando você, do outro lado, vendo aquilo e se descobre ser um potencial paciente, não para passar comigo, mas para procurar uma ajuda, para mim, já cumpriu a minha meta. Já consegui dar um jeito daquela pessoa e procurar alguém na cidade dela para ajudar ela. E para mim, eu fico feliz demais quando isso acontece. É isso, maravilha. Bom, a gente já recebeu a plaquinha ali que já passou uma hora, né? Meu Deus, jura? Mas a gente Vamos pro nosso bloco final? Vamos. A gente tem umas perguntinhas daquelas que a internet adora, Tá sabe bom, assim? Então, Olha, eu vou mudar essa daqui porque você já fez no começo. Logo no começo. Mas eu tenho uma que é melhor ainda. vai. Eu sei qual que é, porque você gosta muito disso. Será? Será? Eu acho que você vai ficar enganada. É. Olha só, vamos lá. São perguntas rápidas agora. Um meio bate-bola aqui. Preparar, peraí. Roncar acordado é normal? Não. Ai, eu achei que você ia fazer outra. Ela achou que fosse de menopausa, mas eu não sou só menopausa, amiga.
Não, eu achei que você ia fazer outra coisa. Eu respondo também assim, bate pronto ou preciso explicar? Não, pode Não. ser. Pode explicar, se se você você tiver algum... Se roncar dormindo já não é normal, imagina Acordado. acordado. Então não é. O barulho que a gente faz geralmente no ronco é na boca, é porque o ar não tá passando pelo nariz. Sim. Tem que tratar. Pior ainda, né? Pior ainda. Pior ainda, gente. A outra coisa que eu ia perguntar é, o café à noite atrapalha o sono? Controverso. Existem linhas que falam que sim, linhas que falam que não. Eu acredito que depende da genética do paciente. Tem pacientes que são mais propensos a ter aqueles receptores de cafeína que atrapalham o sono, tem pacientes que não. Então depende de cada pessoa. Tá. Bom, bruxismo também ele falou já bastante coisa. O travesseiro errado pode causar apneia? Pode. Olha, isso eu não sabia. Esse você vai ter que contar um pouquinho mais. É. A posição de dormir, ela é muito importante, porque a maioria dos pacientes tem uma coisa que a gente chama de apneia posicional. Porque quando a gente dorme com barriga para cima, dependendo da estatura do paciente, se ele tem ali uma certa gordura, acaba a flacidez piorando, porque você concorda que eu deitado, toda a minha musculatura cai para trás, o meu estômago e minha barriga acaba pressionando o meu pulmão e fica com essa minha passagem do ar estreita. Então tem pacientes que tem mais apneia, dormindo de barriga para cima, e aí um dos tratamentos é dormir de lado. Porque quando você dorme de lado, você tira aquela pressão da barriga na sua cavidade torácica e você aumenta a passagem do ar pela boca. Então existem tratamentos para isso, para você ensinar o paciente até a dormir de lado. Porque aquele paciente Tá melhora. acostumado a dormir de um jeito, Exatamente. Gente, que legal. Chama-se apneia posicional. Então sim, então o travesseiro, a cama, tudo pode influenciar na sua má qualidade de um sono. Muito bom. E eu tenho uma última, então. Quero saber relação alimentação e, enfim, dores de cabeça, enxaqueca. A alimentação, ela tem a ver com as nossas dores? Tem total a ver. Da mesma forma que o oxigênio é nosso combustível para vivermos, a alimentação também. Então é crucial a gente ter uma alimentação balanceada, porque assim, a gente fala que as pessoas elas sabem o que é se alimentar bem. Sim. Né? Precisa, não precisa né? a gente fazer algo muito mirabolante, né? Não precisa a gente fazer... Claro, quando você vai para uma performance melhor, um atleta quer evoluir, ok, mas viver bem dá para... Todo mundo sabe o que precisa para comer bem, né? E sim, é crucial a gente ter horários de alimentação, a gente saber o que se alimentar, a gente sabe que a comida é mais pesada e isso atrapalha sono, atrapalha performance. Então sim, a alimentação ela é total relacionada à melhora de dor, de sono, de respiração e de vida. Agora eu quero saber, não vai ser a última não, qual pergunta eu faria? Qual pergunta você faria? Você falou, eu já sei que pergunta ela vai fazer. Eu achei que era do Do café. café? É porque eu tomo muito café. Muito café. E se eu te falar que o amo café tem relação com bruxismo? Olha, não. Então vamos lá. Última, então, Responda vai. essa pergunta. Então, qualquer bebida estimulante, na verdade, faz com que o nosso corpo fique com mais tensionamento muscular. Então, energético, Gente, é verdade. energético, chá, aqueles chás estimulantes, aqueles pré-treinos. Porque você fica... Isso. Dona Bel! E inclusive medicamentos. Então, você vai ali para o setor da Faria Lima, que o pessoal é encharcado de Venvance para produtividade. Todo Ansiolítico. mundo tem dor de cabeça. Ali, você fala, eu tô trabalhando demais. Não, você tá apertando demais os dentes. Porque o medicamento também causa isso. Então, sim, Gente, quanta bebidas coisa pra estimulantes, gente pensar, medicamentos né? causam mais dor de cabeça por causa de bruxismo. E o café tá dentro delas. Olha isso. Gente, adorei esse assunto de hoje, hein? E Quanta coisa então, boa. só pra finalizar, Tá. vamos falar, só voltando um pouquinho na menopausa aqui, Tá. porque eu sei que ele tem muita coisa, a gente vai precisar fazer um episódio... Só de menopausa. Só de menopausa, Claro. e sono, e apneia, e ronco. Assim, para as mulheres, 50 a mais, né, que já estão nessa fase da menopausa, Sim. qual a maior preocupação que elas... qual a maior preocupação não, mas assim, qual o ponto que elas devem focar e falar, preciso cuidar muito bem disso para eu ter uma saúde integrativa boa? Perfeito. Eu creio que ela tem que escolher, primeiro, um bom médico capacitado para direcioná-la, porque não é responsabilidade do paciente saber o que está causando os problemas dela. Ela não sabe. Então tem que procurar um bom profissional de saúde. Para mim, essa é a dica para você, mulher. Procure um bom médico que tem experiência nessa área de menopausa, de saúde da mulher 50 a mais,
para poder te direcionar. E aí esse profissional, ele vai saber para onde te mandar. Você vai te mandar para um otorrino para ver sua parte respiratória, você vai te mandar para um dentista especialista em dor de cabeça, você vai te mandar para um hematologista, você vai te mandar para um ginecologista. Então, para mim, não é responsabilidade sua saber o que gera problema em você ou não, mas sim responsabilidade sua procurar alguém capacitado para te ajudar. Sim, verdade. Então, eu vou deixar muito aberto aqui nesse sentido. Não acho que você tem que saber de tudo, mas procura alguém que saiba. Lógico. Nossa, E ainda isso é mais super uma coisa que importante, você né? falou que eu achei muito interessante. A gente vem, né, a mulher vem na vida com tantas coisas e vai sobrecarregando, chega no futuro aí, né, depois de 50 a mais que a gente fala, ela não sabe que essas dores que de repente ela segurou, né, aguentou, não estava tão vulnerável, agora como os hormônios estão naquela baixa total, também a gente pode ter dores que a gente já tinha, mas a gente nem, enfim, notava elas, né? Exatamente. Nossa, Muito e é bom. muita coisa, né? A gente pode falar de perda óssea que causa... É, Tem assunto tudo a ver não com para. você. Teremos o Nossa, vai ter parte que ter 2. parte 2. Mas assim, deixa as suas redes sociais, Aham. porque as pessoas têm que te conhecer muito, né, Nath? Tem Muito. que conhecer seu trabalho, que é muito importante. Bom, no Instagram eu tô como @drmagnoliberato. E também estamos agora no TikTok. Ah, Tem muito bastante muito coisa lá bom. que a gente está produzindo, porque a gente viu que lá era um mundo de muita desinformação. Muita. Então ali, na mesma importância que eu dou para o paciente ter uma informação adequada, eu via que ali estava uma terra de ninguém. Então a gente está dedicando parte ali do nosso tempo a levar conteúdo também de qualidade para o Instagram, aliás, pro TikTok. E tá muito legal, porque a gente está vendo assim, uma repercussão muito grande. E o que eu achava que ia ser paciente só de internet, tá absurdo a quantidade de pacientes que estão vendo no meu consultório indicação do TikTok. Que bacana. É porque antigamente, a minha filha mesmo fala isso. Quando vocês pesquisam no Google. Aham. Hoje a minha geração só pesquisa no TikTok. É impressionante, é Eu isso falei, mesmo. Olha, gente. E a gente É tinha isso uma mesmo. visão que era, é mais dancinha, é mais não sei o quê, mas não, realmente é uma rede Sim, que também pesquisa. tá crescendo As pessoas muito. pesquisam no TikTok. Pesquisam mesmo. Então eu tô lá, @drmagnoliberato, só me achar. Depois a gente deixa também tudo aqui. Se você tiver alguma dúvida, toda essa conversa, manda pra gente também, que depois a gente passa pro doutor também. E foi um prazer, obrigada! Nossa, Foi agradeço. muito bom! Muito Ah, bom. foi Aprendemos muito. Sim. E eu com vocês, viu? Muito obrigado legal. pela oportunidade, pelo Maravilhoso. espaço de falar um pouquinho sobre o que eu amo, que eu sou apaixonado. E espero encontrá-las, se não aqui, em outros lugares, Sim. para poder a gente continuar a amizade. E esse Tá, com espaço certeza. fica aberto para você. Quando você quiser também, fala, ó, preciso ir lá contar novidades. Vem! Tá aberto aqui Ótimo. para você. Muito obrigado. Com Viu? certeza. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi muito bom. A gente está saindo daqui com muitas informações importantes. A gente nem leu o roteiro, né, amiga? Nossa, nem consegui, Olhou o porque roteiro. é um Que bom. atrás do outro. E a gente quer agradecer nossos parceiros queridos, a Defo, com os nossos produtinhos maravilhosos aqui, da Fernanda Diazer. Temos também a Livimed, né, amiga? Sim, com que suplementos. agora a família cresceu, né? Tá cheio de suplementos incríveis. O meu novo queridinho é o cúrcuma. Ah, olha lá. Nossa, eu tô amando o cúrcuma, isso aí. gente. Tem Muito que se cuidar. bom. Tem que se cuidar. E a gente tem o nosso cupom OMãe10 para você ter 10% de desconto em todos os produtos. Agradecendo mais uma vez a Videofly, produtora que cuida de todos os nossos conteúdos. E mais uma vez, uma alegria estar aqui com Agradecendo minha você. parceira linda e maravilhosa. É isso. Um beijo para vocês, até o próximo episódio.